Como utilizar o storytelling dentro de uma estratégia de venda? Então, esse caso que a gente estava comentando agora aqui é justamente isso. O storytelling é a contação de histórias, né? Nós enquanto pessoas, nós amamos história. A gente ouve história dos nossos pais quando a gente é criança, a gente adora ouvir história na escola. Os nossos pais hoje, se passar uma história triste na TV, num domingão, né, num programa de domingo, programa de sábado, eles vão se emocionar, eles vão chorar, porque a gente gosta de história. Então, nada mais justo do que a gente usar a história na hora da venda, né? Então, a gente entende, né, do nosso serviço e a gente sabe quais são as dores que estão atingindo o cliente. Por que o cliente está trocando de um provedor para o outro? Muitas vezes ele fala, dá desculpa, ele, vou trocar porque eu vou mudar de endereço, ou vou trocar porque o outro é mais barato. Mas isso ali ele está tentando encontrar uma justificativa racional dentro de uma coisa emocional. E a história nada mais é do que a emoção. Então, quando a gente trabalha a emoção para o cliente na hora de uma venda, a gente começa a despertar alguns pontos dentro dele que mexem com ele de uma tal forma que tudo que tu tá falando ali, se fizer sentido para ele, é impossível você não conseguir vender. Você não está agindo de má fé, você não está usando não tá mentindo para o cliente, né? O contar história não é tu Não é inventar história. Não é inventar uma história. Exatamente. É você usar um exemplo, né? Ô, seu João, então, o que o senhor deseja? Vim ver a internet. Então, seu João, olha só, vamos lá. O que o senhor tem de internet hoje? Eu tenho tal plano por tal valor. Aí, a gente percebe que o nosso está mais caro do que o da concorrência. Então, se eu utilizar uma estratégia de baixar preço o tempo todo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o nosso ticket para baixo e na hora de tu precificar um produto, um serviço, tu tem que ter isso em mente, até onde tu pode chegar, e se é válido tu baixar o ticket ou se tu tem como chegar no ponto do cliente de entender qual é o real problema dele. Às vezes você começa a fazer perguntas para ele e as respostas dele vão te dando o enredo para te contar a história. Né? Porque às vezes a história aconteceu conosco também, porque a gente também é usuário do produto, né? A gente é usuário de internet, a gente é usuário de roupa, a gente é usuário de comida. Então, quando a gente começa Queria falar uma coisa? Quando a gente começa a pegar esses elementos que o cliente está passando para nós e a gente vai desenvolvendo a história, a gente dá elementos para que o cliente olhe e opte pelo teu produto ou serviço. No caso da cadeira ali foi exatamente isso. O cara entrou para comprar uma mesa e o vendedor, né, quando viu o interesse do cliente ali, ele já começou a fazer o cliente imaginar uma história, uma situação onde aquela cadeira está fazendo parte da vida dele, já não é mais uma questão de preço, não entrou mais o valor na jogada. Entrou o benefício que aquela cadeira vai trazer para a casa dele, seja por um benefício estético, seja por um benefício de conforto. Então, já mudou todo o panorama. Não tem mais como o cliente olhar para aquela cadeira ali e falar, no teu concorrente está mais barato, vou comprar lá. Porque o preço saiu da equação, não tem mais como botar o preço ali. E eu lembro que logo que eu entrei na empresa também, um dos primeiros treinamentos que a gente teve, que você passou para a equipe comercial, foi sobre storytelling. Até a gente recebeu uma folha explicando e tal sobre isso. E utilizar também história simples. Mas, por exemplo, você que tem uma empresa, né? Mas o cliente está vindo aqui e está falando que o concorrente está mais barato. Utiliza meios para falar, por exemplo, mas a Coca-Cola reclama que a Dolly é mais barato. Foram vários exemplos que a gente veio trazendo, né? Que você veio trazendo para nós, no caso da época que eu era do comercial, que ajudavam muito na venda, assim, em si. E outra questão também é como você encontrar a dor do cliente e resolver o problema dele. Esse é o principal, né? Esse é o principal. Eu acho que dor todos nós temos. Se eu for vender um serviço, um produto para o cliente que vai trazer ainda mais dor para ele, que tipo de pessoa que eu sou? Não, eu quero resolver o problema do cliente. Né? Mas essa questão de comparação que tu falou ali da Coca-Cola e da Dolly, tem uma outra até num livro que a gente usa muito aqui sobre venda emocional, né? Que fala a história em si, a contação da história ali do texto, era que o cara estava tentando vender uma farinha diferente para uma padaria, já fazia muito tempo,
e ele não conseguia fechar a venda, não conseguia, e aí ele levou o gerente dele junto lá para tentar entender, né, para ver por que ele não conseguia fechar aquela venda. E aí, o que o gerente fez? Ele deu toda a oportunidade para o dono da empresa contar a história. Aí, o que ele fez? Seu João, né? Eu adoro usar o nome de Seu João nas histórias. Seu João, como que é feito o teu pão? Por que o teu pão é diferente da concorrência? Por que o teu pão é mais caro do que o da concorrência? E aí o Seu João contou que a farinha que ele usa veio não sei da onde, que o forno dele é um forno que faz não sei o que aquece numa temperatura X, que o pão chega na casa do cliente ou chega nos estabelecimentos para quais ele vende de uma forma diferenciada. Então ele contou, ele deu toda a bagagem para o vendedor, para o gerente olhar assim e falar, então, Seu João, a nossa empresa de farinha é a sua empresa no ramo de farinha. Então ele botou os dois no mesmo patamar. Então não tinha como o Seu João lá pegar realmente a tua farinha é mais cara, então eu vou continuar pegando da concorrência. Não, cara, vocês estão na mesma equação. Então se tu vende a tua qualidade, se tu está vendendo que todo o insumo que tu usa é melhor, e a partir do momento que eu me coloquei no mesmo patamar que você, não faz sentido para o cliente dizer não vou comprar contigo, não vou contratar contigo. Inclusive, nós passamos por uma situação bem parecida, né? A gente esteve num estabelecimento de uma cliente e ela falou, olha, a concorrência veio aqui, ofereceu por tanto e tal. E aí você fez exatamente essa comparação, porque o produto dela realmente era melhor, né? Você tem esse produto X, não vou citar o nome da empresa, enfim, mas você tem o produto X e você vende por tanto. Por que o teu cliente não vai lá na outra loja que tem um produto semelhante, mas que não é a mesma qualidade, e não vai dizer, é tudo aquele produto X? Então, às vezes não é a mesma qualidade, né? Não é a mesma procedência. E aí vale você ressaltar isso, você ressaltar a questão da qualidade do seu produto, do seu serviço, como que é feito, os benefícios que são entregues também. O fato de você saber tudo a respeito do teu produto ou serviço facilita muito no processo de venda. A gente vê muito vendedor despreparado indo atender o cliente e, né, às vezes é um problema dele, a falta de conhecimento, às vezes é porque a empresa não passou para ele o conhecimento que ele deveria, ou ele não absorveu aquilo, e aí ele chega para o cliente na hora que ele vai tentar fazer uma comparação, ou na hora que ele vai tentar se colocar como algo diferenciado no mercado, ele não tem a bagagem para levar isso. Isso também dificulta, né, traz um transtorno gigante para ele na hora da venda, do fechamento. E, além disso, vocês têm mais alguma dica de como fazer o cliente confiar em você, em contratar o seu produto ou serviço? Eu vou falar aqui o que eu sempre falo, né? Trabalhar com integridade e honestidade. Problemas todo mundo tem, daí depende também o tempo que cada empresa vai levar para resolver o problema. No nosso caso, é uma coisa que ele demanda de algum certo tempo para resolver algumas situações. Para outras situações também vai uma loja de roupa, uma roupa, vai ter que ter uma troca, às vezes não vai ter a mesma peça, vai ter que existir uma certa agilidade para aquele cliente retornar, não, mesmo assim não tinha a numeração que eu queria, mas ficou lá tal dia, ou no outro dia, ou à tarde, eles já conseguiram resolver para mim. Pode acontecer, né? Então a agilidade, eu acho que o tempo de tu encurtar essa deficiência que está acontecendo com aquele teu cliente ali, isso daí conquista mais e até gera o boca a boca. Esse daí eu acho que mudou tudo, não funciona, na minha opinião, não funciona mais panfleto, não funciona mais carro de som, não funciona televisão, pouco, rádio, mas eu falo, lendo da risada. Agora o boca a boca ainda funciona porque que é aquele cara que vai dizer assim, mas fui lá na Cleantech e o cara me resolveu e deram um jeito e me resolvem rápido, porque problema sempre vai existir. Aí basta as empresas, os empresários saberem como lidar com isso no menor tempo possível, né? Eu acho que isso daí já dá uma diferença muito grande para conquistar mais cliente, né?